Boa tarde, meu nome é Renata Leal Henriques e eu irei apresentar um artigo para a disciplina de corrosão do professor Ricardo Chichizuka. O artigo intitula-se A corrosão do aço inoxidável austenítico 304 em biodiesel. Ele foi publicado na revista Escola de Minas de Ouro Preto em 2010 e foi escrito pelos autores André, Erivelton, Maicon e Paulo. O artigo será apresentado de acordo com os tópicos de introdução, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusão e referências. O biodiesel produzido com óleo vegetal é a melhor opção para se ter um combustível renovável. A combustão do biodiesel libera gás carbônico, que é o maior responsável pelo efeito estufa. Porém, esse gás é consumido durante a fotossíntese pelas plantas que são utilizadas na produção do biodiesel. Sendo assim, assumiu-se que o biodiesel tem um ciclo fechado, pois o gás carbônico produzido é consumido, diminuindo assim os impactos ambientais. Quimicamente, o biodiesel é simplesmente um éster combustível que pode ser obtido a partir de qualquer óleo vegetal ou animal por uma reação de transesterificação com o álcool, metanol ou etanol preferencialmente, via catálises básicas, ácidas, enzimáticas ou até mesmo por compostos de coordenação. O catalisador básico é o mais utilizado para a síntese do biodiesel. Quando se produz esse biodiesel, existe a formação do glicerol ou glicerina, que é um subproduto do biodiesel. O aumento da produção do biodiesel exige a sua estocagem. Porém, com o passar do tempo, pode começar a ocorrer a corrosão dos reservatórios do mesmo. Então, de acordo com as normas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANT, o biodiesel, para ser utilizado pelo consumidor, deve passar por um processo de separação de glicerina e posteriormente ser lavado. Essa lavagem é feita com uma solução de baixa concentração de ácido, se o catalisador for básico, e com uma solução básica, se o catalisador utilizado for ácido. E isto é feito para que o pH do biodiesel fique em aproximadamente 7. O biodiesel que não passa pelo processo de lavagem, em tese, poderia provocar a oxidação dos reservatórios de aço inoxidável devido à presença do catalisador e ou pela água e até mesmo pelos micro-organismos do biodiesel. E, passando pelo processo de lavagem, o biodiesel neutralizado ainda poderá oxidar o material metálico devido aos ânions no sal formado na neutralização, que podem gerar complexos metálicos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis prevê um teste que deve ser feito para se observar o poder da corrosão do biodiesel no cobre. O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento corrosivo do aço inoxidável austenítico 304 na presença de biodiesel não lavado e lavado com soluções aquosas de ácido cítrico, oxálico, acético e ascórbico 0,01 mol por litro e comparar com os resultados obtidos para o cobre ASTM D130. Materiais e métodos. Para a produção do biodiesel, usa-se uma técnica muito simples de transesterificação, onde se transforma o óleo vegetal em um éster combustível na presença de álcool e de um catalisador. Neste trabalho foram utilizados como reagentes o óleo de soja refinado, etanol anidro e hidróxido de potássio. A glicerina produzida pelo processo foi separada por decantação e a concentração dos ácidos utilizados para a lavagem do biodiesel foram de 0,01 mol por litro. O ensaio utilizado para a corrosão do biodiesel seguiu as normas da ABNT NBR 14359, porém o tempo de ensaio foi prolongado de 3 para 72 horas para as amostras que continham as lâminas de aço inoxidável. Para as amostras de biodiesel com a lâmina de cobre, foi coletada uma alíquota de 5 ml quando o experimento atingiu o tempo de 3 horas. Essa alíquota foi analisada por espectrometria de absorção atômica. Para a amostra que continha lâmina de aço inoxidável 304, retiraram-se 5 alíquotas de 5 ml em diferentes tempos. As alíquotas foram analisadas via espectroscopia de absorção atômica em relação aos elementos de liga ferro, cromo e níquel, para uma futura comparação com os resultados da lâmina de cobre e entre eles. Outro método utilizado foi a análise via microscopia óptica
para as amostras de cobre e de aço inox 304. O aumento utilizado nas micrografias ópticas foi de 100 vezes. Resultados e discussão. Através da análise visual das amostras de biodiesel, antes e imediatamente após a imersão da lâmina de cobre ou aço 304, observou-se uma coloração amarelada, e isto durante e após o experimento cessado, seja em solução lavada com diferentes ácidos ou não lavada. Verificou-se também uma mudança na cor para esverdeada. A mudança de cor ocorre muito provavelmente devido à presença de íons metálicos em solução, sugerindo que ocorreu a oxidação do metal utilizado experimentalmente. A figura 3 apresenta as micrografias ópticas da chapa de cobre antes e após a imersão em amostras de biodiesel, sem e com diferentes tipos de lavagem, com aumento de 100 vezes, porém os autores consideram que não há uma oxidação da superfície perceptível via esse tipo de análise. Verifica-se na figura 4 que o sistema lavado com ácidos apresentou maior concentrações do íon cobre, comprovando a oxidação do metal quando imerso em biodiesel lavado. A menor oxidação foi registrada para o sistema não lavado. Nesse estudo, a lâmina de cobre foi imersa em biodiesel não lavado, lavado com ácido acético, ácido cítrico, ácido ascórbico e ácido oxálico, conforme a norma NBR 14359. Os resultados apresentados estão abaixo do limite máximo permitido, que é de 1 ppm. A oxidação mais acentuada em relação ao aço inoxidável 304, imerso em biodiesel lavado e não lavado, é observado para o cromo. A solução não lavada apresentou maior poder de oxidação do metal base e a detecção do níquel não foi possível de ser registrada devido aos resultados obtidos estarem abaixo do limite de... O último gráfico do artigo apresenta a perda de massa por hora em relação ao elemento de liga-ferro no aço inox 304, imerso em amostras de biodiesel sem e com diferentes tipos de lavagens. Bom, o objetivo desse trabalho foi de estudar o comportamento corrosivo do aço inoxidável austenítico 304 na presença de biocombustível e as conclusões desse artigo serão apresentadas a seguir. Considerações finais. Pode ser observada a corrosão do aço inox pelo biodiesel. A corrosão do aço inox 304 em biodiesel é acentuada quando este não está lavado, e o ácido utilizado para a lavagem do biodiesel pode acelerar o processo de corrosão do aço inox 304 a processos de complexação. Esse é o referencial teórico utilizado pelos autores do artigo. E eu termino essa apresentação agradecendo pela atenção de todos e me colocando à disposição se tiver ficado alguma dúvida.